Olá, galerinha que curte o canal Nestoso. Se você também curte o nosso conteúdo, fica ligadinho, porque tem um vídeo incrível depois da vinheta. É isso aí, galera. Estamos aqui hoje para mais um super vídeo e a gente já está com quase 800 inscritos. E aí, galera, se você gosta, já se inscreve no canal, compartilha com geral, ativa o sininho de notificações. Quando a gente estiver com 900 inscritos, 1000, assim, sempre um número fechado, vai ter um vídeo sobre um dragão especial, sempre que a gente atingir uma meta. Deixe o seu comentário aí embaixo com as coisas que você mais gosta, com as coisas que você não viu, mas que você sabe que existem sobre o dragão, as coisas que você gostaria de ver. Enfim, interage aí porque eu vou ficar muito feliz. E agora, vamos para o nosso dragão de hoje. Como foi dito no vídeo da semana passada, hoje nós temos o Canção da Morte, esse dragão com a belezura da classe Mistério. E nós já vamos começar falando das características do corpo desse dragão. Como vocês podem ver aí na imagem, primeiro a cabeça e as asas. No topo da imagem, no lado esquerdo, a gente tem a parte de cima das asas. Como vocês podem ver, a cor de base é de um amarelo que vai depois na mistura em degradê até chegar num laranja bem forte. E aí detalhes em azul e branco, como se fossem detalhes de asas de borboleta. Já no lado direito, a gente vê a parte de baixo das asas, que também tem as mesmas cores na base, só que os detalhes em azul agora estão num tom bem mais claro. Além disso, tem 3 círculos naquele mesmo tom de azul que a gente tem na parte de cima das asas. Essas asas acabam tendo um formato de barbatana, e esse mesmo formato de barbatana a gente vê nas orelhas do dragão, como vocês podem ver aí na cabeça do Canção da Morte. Pelo menos eu acho que isso são as orelhas dele. Além disso, na cabeça a gente tem 2 chifres córneos, um chifre nasal, a mandíbula que é um pouco maior e passa do maxilar, os dentes ficam para fora e a gente tem uma marca ao redor dos olhos, parece até uma maquiagem egípcia. Galera, indo agora para o corpo desse dragão, a gente tem agora, ao invés do amarelo vivo que tinha lá dentro das asas, um laranja e aí ao longo de todo o corpo várias listras marrons. A gente tem já no começo das costas 4 espinhos maiores e espinhos menores ao longo da cauda e também 2 barbatanas azuis. Uma cauda que é bem fina e longa, quase 2 vezes o tamanho do corpo, e apesar dele ter 4 patas, ele fica mais sobre as patas traseiras, quase sempre bípede. A gente tem 3 garras em cada uma dessas patas. Nessa outra imagem que vocês podem ver aí, feita pela Art Studio, a gente tem o design desse dragão em 3D para que vocês entendam um pouco melhor o Canção da Morte. E por falar em tamanho, presta atenção nas dimensões desse dragão. A gente tem mais de 22 metros de comprimento no Canção da Morte adulto. A envergadura de suas asas, ou seja, de uma ponta até a outra, pode passar dos 25 metros. E esse dragão também pode pesar mais de 500 quilos. E agora vamos descobrir como é que esse dragão caça. Gostou da música dele? Se não gostou, não precisa se preocupar não. Porque, meu amigo, essa música aí vai servir para atrair os dragões. É isso mesmo. Inclusive, lá no site da DreamWorks, diz que esse é um dragão solitário, mas que usa a sua voz como se fosse uma sereia para hipnotizar os dragões e atraí-los até a sua armadilha. E qual seria a sua armadilha? O tipo de fogo que a gente vai falar aqui. Como eu já disse em outro vídeo, os dragões da classe Mistério possuem habilidades extremamente únicas. O Canção da Morte não é diferente. Ao invés de fogo, ele dispara uma substância pegajosa como se fosse um âmbar. E assim que essa substância entra em contato com o ar, ela se solidifica e prende o dragão, o ser humano ou qualquer outra coisa num casulo quase impenetrável. É nesse momento que você vira uma refeição. Ele come aves, come peixes, come enguias e come também outros dragões. Vamos conhecer agora os status desse dragão. Velocidade 17, furtividade 0, poder de fogo 13, limite de tiro 8. Armadura
16, força na mandíbula 10, veneno 0 e ataque 16. Fazendo uma análise nesse caso, eu considero um dragão até bem equilibrado. Veneno ele não precisa, porque ele pode te prender no casulo e deixar lá o tempo que quiser e depois pode vir te devorar quando ele quiser. Furtividade também não, é 0, mas ele não precisa se esconder. Aliás, ele nem precisa estar escondido ou fazer tocaia para capturar ninguém. Ele canta e atrai o dragão e ele se alimenta. Então, eu vejo como um dragão, sim, bem equilibrado. Mas lembrando que a gente está falando desses stats aí, de um dragão adulto. Vamos falar agora, vamos conhecer como é um Canção da Morte bebê. Na série Corrida até o Limite, a gente vê um ovo de Canção da Morte, a gente não sabe como eles se reproduzem, e esse ovo que vocês estão vendo aí, eu vou falar um pouco mais dele lá nas curiosidades. De modo geral, um ovo de Canção da Morte não tem nada a ver com o dragão, parece na verdade um ovo de codorna, não é chamativo, não tem cores quentes como a gente tem na maioria do dragão, não tem espinhos e nem nada. Já o bebê Canção da Morte possui algumas semelhanças e algumas diferenças com o adulto. As semelhanças estão nas cores, ele tem cores muito parecidas, ele já tem os 2 chifrinhos, a gente já consegue perceber de cara que é um bebê Canção da Morte, ele também já reproduz a sua canção e ele também já dispara âmbar. As diferenças é que ele não tem ainda uma cauda tão longa quanto o adulto e ele também não tem os detalhes nas asas que a gente vê no adulto. Ele chora muito e uma das poucas coisas que acalma o Canção da Morte bebê é música. Assim como eles usam música para caçar, eles também usam música para se comunicar. E cantar para um bebê Canção da Morte vai ajudar você no treinamento desse dragão, porque ele é sim um dragão treinável. Indo agora para as curiosidades, você já sabe que rola um spoiler ou outro. Então, se você está assistindo a série, se você não quer saber do que eu vou falar agora, já pula para o final para saber qual é o dragão da próxima semana. Se não tem problema, continua aqui e vamos para a curiosidade número 1. E a curiosidade 1 é que quem escolhe o nome para essa espécie de dragão é o Cabeça Dura. Quando eles estavam na ilha e avistaram pela primeira vez esse dragão e conseguiram entender que ele cantava para atrair as presas, o Cabeça Dura sugeriu Canção da Morte. Tudo a ver, né? Ele canta, você fica preso, depois você morre. É a sua última canção, Canção da Morte. 2. Como eu falei, o casulo é quase impenetrável. Na verdade, uma fraqueza desse casulo é o fogo. Os cavaleiros fazem fogo usando o gel de Pesadelo Monstruoso. Quem teve a ideia de usar esse fogo do gel de Pesadelo Monstruoso no casulo do Canção da Morte foi o Soluço. Mas quem primeiro teve a ideia de usar esse gel para fazer fogo foi o Melequento. É como dizem, 2 cabeças pensam melhor do que uma. 3. O Tambor Trovão é um dos poucos dragões, se não o único dragão, a ser resistente à música dos Canções da Morte. Isso a gente vê lá no 3º episódio da primeira temporada, chamado Imperfeita Harmonia. E assim, como ele é quase surdo, a música não faz diferença porque ele não ouve praticamente nada. Inclusive, nesse episódio, Soluço treina um tambor trovão para conseguir salvar os seus amigos cavaleiros e também os outros dragões. 4. A quarta curiosidade é que foi a galinha a responsável por chocar, aliás, talvez não chocar, mas por sentar em cima desse ovo, daquele ovo que eu já mostrei aqui no vídeo, do qual saiu um Canção da Morte bebê. E aí, mesmo que ela não tenha chocado, ela sentou em cima do ovo, fez com que o ovo começasse a rachar, e a galinha também é responsável por fazer com que os cavaleiros entendessem que a música era um jeito de acalmar o bebê, porque ele estava chorando muito e fazendo muito barulho lá no domínio. Esse bebê foi chamado de Garfilidjorg pelo Cabeça Dura e o apelido ficou Garf. Então, mais uma vez, é o Cabeça Dura que dá nome a um dragão que fica com os cavaleiros. E a curiosidade 5 mostra que quando o Garf é levado do domínio do dragão para uma outra ilha, para que possa viver lá com outros da sua espécie, aliás, com o outro da sua espécie, que é o Canção da Morte adulto, ele não é muito bem recebido, porque ele canta as músicas que os cavaleiros ensinaram, e o Canção da Morte adulto não se identifica muito. Depois dá tudo certo, mas no começo ele é meio maltratado. Vejam aí. Even their own young sometimes.
Número 6. Lá na quinta temporada, o episódio 1, chamado Vivendo no Limite, eles reencontram o Garf adulto, só que ele está muito ferido. Isso foi obra dos Caçadores de Dragão, que deixaram ele entre a vida e a morte e sequestraram seu pai adotivo. O objetivo era usar a música do Canção da Morte para atrair outros dragões e eles poderem assim capturá-los com mais facilidade. 7. Diante de tantas situações e depois de tanto tempo, a Tempestade e o Garf acabam criando um vínculo especial, tanto que a música dele praticamente nem a afeta. Ele, inclusive, em um dos episódios, faz um casulo de âmbar protegendo a Tempestade e outros dragões. 8. O Canção da Morte originalmente vive na Ilha da Melodia, uma ilha onde está ele lá sozinho. No entanto, o Garf nasceu e ficou um tempinho lá no domínio do dragão, depois foi para a Ilha da Melodia, depois foi para uma outra ilha que seria para ele morar definitivamente, mas não foi boa porque lá haviam asas serpeantes, outro dragão da classe Mistério, e por último é levado para uma nova ilha para que possa ficar a salvo dos caçadores, mas também a salvo de outros dragões. Número 9. O âmbar que o Canção da Morte libera pode ser utilizado para muitas coisas depois que ele está endurecido, porque se torna muito resistente. O Soluço já fabricou com ele óculos, inclusive um capacete para ir até o fundo do mar resolver uma pendência lá, um BO. 10. E última curiosidade de hoje, senão a gente vai ficar um tempão nesse vídeo, é que o Canção da Morte foi um dos dragões a ter mais aparições na série. Inclusive, muitos episódios foram focados apenas nele. Então ele aparece na primeira temporada no episódio 3, na terceira temporada no episódio 9, na quinta temporada no episódio 1 e 10 e na sexta temporada no episódio 9 e também dá as caras lá no episódio 13. É isso, pessoal. Essas foram as curiosidades sobre esse dragão muito incrível. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. Já sabe, comenta aí embaixo, diz o que você achou, fala o que você quer ver aqui no canal, mostra pra geral, a gente está agora com quase 800 inscritos. E aí, pessoal, na semana que vem a gente vai ter aqui o Corta-Chuva. Primeiro vídeo de um dragão que não é da série, mas sim de outra mídia da franquia. O filme Como Treinar o Seu Dragão 2. Então, você já sabe, se inscreve aí e vamos nos encontrar mais uma vez aqui no canal Nestoso. Um abraço e até lá!